Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Mais de 96% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. A principal causa de suicídio é a depressão, doença que falamos em nosso primeiro episódio sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Depois dela, os principais motivadores do suicídio se relacionam com o transtorno bipolar e também com o abuso de substâncias. Mas afinal, como os transtornos de personalidade podem ser motivadores para tirar a própria vida? No caso do transtorno bipolar, de 30% a 50% dos portadores atentam contra a própria vida. Essa é a estimativa sustentada pela ABTB, Associação Brasileira de Transtorno Bipolar. Um outro agravante para quem já tem as ideações suicidas é a combinação do álcool com outras drogas, que pode potencializar estados depressivos e pode resultar em comportamentos impulsivos e muitas vezes autodestrutivos. E para nos ajudar a entender como os transtornos de personalidade e abuso de substâncias podem estar relacionados ao suicídio, vamos conversar com o psiquiatra Valdir Campos. Seja muito bem-vinda. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, Valdir, eu quero entender o que é o transtorno bipolar e quais são as características desse transtorno que muito se fala, mas muitas vezes não se passa esse conhecimento tão aprofundado sobre a doença. Diz que ela existe, mas não se comenta tanto. O transtorno afetivo bipolar é um transtorno da afetividade, assim como o transtorno depressivo. Só que a característica principal do transtorno afetivo bipolar que além da fase depressiva, de quadros depressivos, o paciente apresenta também fases de mania. Então, que é caracterizada principalmente essa fase de mania por um comportamento de euforia, alegria intensa, exaltação. Muitas vezes a pessoa se sente com muita energia, com muito poder e ela talvez não tenha muita necessidade de dormir ou até de se alimentar. Então, ela, vamos dizer assim, ela fica elétrica. Acaba que muitas vezes, dependendo até da intensidade que essa euforia chega, ela pode começar a ter sintomas psicóticos ou síndrome psicótica, como por exemplo delírios de grandeza, e alucinações. E como é que isso afeta a relação dela com as outras pessoas? Porque não necessariamente a pessoa vai saber que mudou de um estado para o outro. Então, como é que ela se relaciona com as outras pessoas e como é que ela consegue ter uma relação saudável com as outras, convivendo com a doença? Então, aí nessa pergunta sua, vale a gente distinguir direitinho o que é o transtorno afetivo bipolar e que são oscilações que a gente tem diariamente. Muitas vezes você acorda hoje, às vezes um pouco mais depressivo, mas à tarde você está um pouco mais alegre. Porque tem muita gente que banaliza o termo bipolar. Exato, né? E às vezes muitas vezes a pessoa entende isso como sendo bipolar. Fala, fulano é bipolar, porque ela fica sempre oscilando. Isso não é o transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, então, é caracterizado por um período onde a pessoa tem fases depressivas, que ela passa pelo menos, ela tem uma fase depressiva que ela passa pelo menos, no mínimo, 2 semanas e durante todos os dias ela tem tristeza, angústia, perda do prazer e uma outra gama de sintomas, como por exemplo, perda do sono, insônia, às vezes dificuldade alimentar, perda do apetite, perda de peso, pode também aumentar o apetite com ganho de peso, cansaço, dificuldade de concentração. Então ela todos os dias, na maior parte do dia, no mínimo 2 semanas, ela então, isso é caracterizado um transtorno depressivo. E aí, depois de um certo tempo, ela pode até ter uma leve melhora disso e ela vira então para a outra fase, que é a fase de mania, que é exatamente o contrário do transtorno, do quadro depressivo. Ao invés dela ficar depressiva, com perda de prazer, ela fica muito eufórica, alegre, é uma alegria contagiante, que ela passa no mínimo 2 semanas, todos os dias. Ela está eufórica, o pensamento fica acelerado, ela fica logorreica, quer dizer, fala muito. Às vezes, muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar
porque a pessoa tem, né, diversos pensamentos, ela pula de um tema para outro, e ela está muito excitada, fica excitada, inclusive sexualmente, podendo se envolver, inclusive em situações, né, em relacionamentos de risco. Então ela fica com muita energia, ela não tem necessidade de sono, muitas vezes acorda, né, assim, na madrugada para poder, vamos supor, fazer uma faxina na casa, coisa que ela poderia fazer em determinados outros horários, ou liga um som muito alto, vai dançar, coisas que você vê que não é a rotina da pessoa, que não é o comportamento natural dela. E ela passa isso durante, no mínimo, uma semana. E isso é que caracteriza, então, a fase mania. Então, em resumo, o transtorno afetivo bipolar é caracterizado, então, por essas fases. Então, ela é uma doença fasotímica que tem a fase depressiva e a fase de mania. E essas fases são assim, um dia de manhã levantei assim, à tarde sou bipolar, não é nada disso. Então espero ter ficado claro então o que é o transtorno afetivo bipolar. Um outro transtorno que às vezes as pessoas até confundem com o bipolar, porque tem umas coisas parecidas, e que também tem um índice grande de suicídio, é o borderline, né? Sim. Como que é a diferenciação? Porque os dois têm a ver com oscilação de humor, mas são diferentes, né? Essas oscilações. Então, o transtorno de borderline é um transtorno da personalidade. Então, o que é a personalidade? Quando a gente nasce, a gente vai sendo estruturado no nosso psique, na nossa mente, e que vai estruturar toda a nossa personalidade. Então, o transtorno borderline é um transtorno da personalidade. E ele cursa, de fato, com essas oscilações de humor. Muitas vezes a pessoa tem um humor mais irritado. Ela tem a característica principal desse transtorno de personalidade é um sentimento de vazio muito intenso. Então a pessoa nunca está satisfeita com nada, né? Assim, os relacionamentos são conturbados, exatamente porque é uma busca de um vazio que ela tem, que é um vazio existencial. Então isso é a personalidade. Agora, a coisa pode ficar pior quando a pessoa tem o transtorno de personalidade borderline e, além do mais, tem quadros de ciclotimia ou de transtorno bipolar. Ela pode ter as duas coisas. E aí isso vai realmente tornar o quadro dessa pessoa mais grave. E o tratamento disso é importante a gente falar, porque no caso do transtorno de personalidade borderline, o tratamento é exclusivamente psicoterapia. Não existe um medicamento que vai alterar a personalidade da pessoa. Isso é um trabalho psicoterápico. Agora, no caso, a pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, tem um transtorno de personalidade borderline e tem o transtorno bipolar, então tem que se tratar o transtorno bipolar para que esse transtorno da personalidade ele possa ser trabalhado em seguida na psicoterapia. Exatamente por essa transição que pode acabar sendo comum alguns tipos de excesso, né? O que inclui, às vezes, o uso de algumas substâncias que podem se tornar um gatilho a mais, vamos colocar assim, para que a pessoa, de repente, tire a própria vida. Então, é preciso ter o acompanhamento, ter o tratamento, que a própria pessoa consiga identificar certos sintomas em si para não abusar de uma substância e acabar tirando a própria vida. Sim, é interessante porque esses dois, né, os transtornos, o transtorno da personalidade borderline e o transtorno bipolar, por essas oscilações, né, de afetivas, no borderline, ele geralmente as pessoas costumam ter envolvimento, sim, com fazer abuso de álcool e outras drogas. É característico. É um comportamento muito de tudo em excesso. Então, é aquela busca... É uma busca por essa questão que eu falei, preencher, assim, né? Um vazio existencial, e a pessoa busca as drogas, né, no caso o álcool, as drogas, tem uma resposta imediata por aliviar uma ansiedade, uma irritabilidade, uma angústia que a pessoa está tendo ali, uma dificuldade que ela tem e não consegue resolver. Aí, no borderline, pode sim, é característico, nem todas as pessoas que são borderline, mas é característico de envolvimento com abuso de substâncias, envolvimento, inclusive, né, com atividade sexual, né, de que coloca em risco, sem proteção. Quer dizer, a promiscuidade, isso é característico também do transtorno de personalidade borderline. Aí o que acontece? O transtorno afetivo bipolar, na fase de mania, né, a pessoa ela fica eufórica, ela fica alegre, ela fica com tanta energia, ela está se sentindo bem, ela quer ficar dessa forma também. E aí isso não vai segurar muito tempo, porque daqui a pouco pode virar para o quadro depressivo.
Então, geralmente, a pessoa, na fase de mania, ela costuma recorrer também ao uso de substâncias que são estimulantes, para ela manter esse quadro de euforia, de bem-estar que ela sente. Aí é comum envolvimento principalmente com cocaína, mas na fase depressiva também pode acontecer da pessoa querer se envolver com o uso de substâncias. Por quê? Porque ela está se sentindo depressiva, com falta de energia, com angústia, e ela quer usar uma substância para poder fazer livrar com que daquilo. livrar daquilo e que ela sinta com mais energia, mais eufórica, mais alegre. Então, tanto na fase depressiva quanto na fase de mania do bipolar, pode haver o envolvimento com substância, com o uso de álcool e outras drogas. E isso é um risco, né? Porque, como você disse, o bipolar, ele tem muita chance de ter essa psicose, né? De entrar no quadro psicótico. E a gente sabe que a droga, ela reage de cada forma no organismo. Então, pode Sim. ser um facilitador para ele atingir esse estado, né? Sim. De psicose. Então, olha só, as drogas, elas mimetizam os quadros psiquiátricos. Então, veja bem, uma pessoa que não tem problema de bipolaridade, né, depressão, tudo, ela vai usar uma droga, conforme a droga que ela esteja usando, que ela vai usar, ela pode ter um efeito estimulante, por exemplo, né, no caso da anfetamina, dos anfetamínicos, no caso, por exemplo, da cocaína. Então, ela pode usar essas drogas e chegar a ter um quadro psicótico, né? Delirar, alucinar. Só que ela para de usar a droga e ela melhora. No caso da pessoa que tem a bipolaridade, ela usando essas substâncias vai piorar a doença dela, vai agravar ainda mais, tá certo? Então, essa associação da doença mental com o consumo de drogas, ela só vai agravar o problema que a pessoa tem. Então, nós temos o que nós chamamos de comorbidade, a presença de duas doenças na mesma pessoa. Então, ela é bipolar, tem que tratar isso, e agora ela pode, muitas vezes, com abuso de substância, se tornar dependente de substância. Então, agora ela é dependente. Então, vai tratar a bipolaridade dela e a dependência de drogas. E no caso você falou da fase de mania e fase depressiva. Tem um gatilho para isso acontecer ou isso vira sem uma razão? Vira sem nenhuma razão. Agora, se a pessoa usa drogas, a droga funciona como um gatilho. Então, a pessoa é bipolar e ela vai cheirar uma cocaína ou usar álcool, né? Que ela vai, isso funciona como um gatilho. Ela pode fazer uma virada, tanto para mania como para depressão. Então, assim, nessa fase depressiva, né, a pessoa ela quer usar um estimulante. E na fase de mania, às vezes, ela está muito elétrica e ela aprende, as pessoas aprendem. Fala assim, não, mas quando eu tomo um álcool ali, que o álcool é depressor, já é o depressor. Inicialmente ele é um estimulante, mas depois ele deprime. Aí ela sente melhor. Então ela acaba aprendendo, assim, né, automaticamente, usar determinadas substâncias em determinados momentos, que é nas determinadas fases que ela esteja passando, ou em depressão ou em mania. Além dessa questão de você falou da comorbidade, né, de poder transformar em dois problemas, além do transtorno ter a dependência, o uso de algumas substâncias, o álcool, né, que é mais comum de a gente consumir, todo mundo, vamos supor, se essa pessoa se trata e toma um medicamento, também é um problema ela tá misturando o medicamento com outras drogas ou com o próprio álcool, né? Sim, isso é grave porque o que acontece? Os medicamentos, eles são utilizados para tratar, são seguros, mas muitas vezes o paciente ele combina o medicamento com a substância. No caso, por exemplo, álcool. Ele usa um benzodiazepínico, que é um medicamento utilizado para tratar durante o período de abstinência, mas a pessoa acaba bebendo junto com o benzodiazepínico. Então ela pode ter um quadro de intoxicação pelo benzodiazepínico. Isso é muito comum, vocês já viram, né? Artistas têm relatos disso aí, de alteração de comportamento, porque ele associou o álcool com o medicamento. Se ele não fizer isso, usar só o medicamento, os medicamentos são seguros e pouco provável de ter algum efeito, muito raramente algum efeito desses colateral que pode tirar a pessoa da realidade ou trazer algum outro risco para ela. É muito comum em mulheres, tanto a bipolaridade quanto o borderline. Tem uma razão já carimbada, assim, é por isso que acontece mais em mulheres ou não tem ainda nenhum estudo assertivo nesse sentido?
Não tem de fato uma definição, né? Porque que as mulheres são mais acometidas do que os homens. No caso do transtorno borderline, os transtornos de personalidade, assim, geralmente ele é mais, nas mulheres ele é mais prevalente. Todos, não só o borderline, mas todos os outros. Isso é uma característica mesmo, né, do gênero feminino. Quem estudou bastante isso foi o Freud, né, para poder trazer para a gente o entendimento. Então tem algumas questões que são inerentes mesmo à mulher e isso vai explicar então para a gente compreender por que a mulher tem essas alterações relativas à personalidade. Mas é importante deixar claro, todos nós temos traços na nossa personalidade de determinados tipos de transtornos da personalidade. Então, por exemplo, a gente tem traços histéricos, nós temos traços borderline, a gente tem traços narcisistas. Então, esses traços, eles existem conforme a nossa interação com as pessoas e o mundo. Só que a gente só considera um transtorno quando isso é característico, isso é estável, né? Aquele comportamento, ele é estático e estável durante o tempo inteiro da pessoa. Então, assim, é uma histérica, tem todos aqueles traços ali da histérica que são permanentes, são constantes. Não é uma coisa assim, né, momentânea, que isso aí a gente fala dos traços. Então, isso é bom deixar claro, porque os traços, todos nós temos a personalidade, mas a gente tem uma personalidade... Senão a gente é nada, né? Uma personalidade mais característica nossa, né? Assim, ele é uma pessoa mais assim, mais detalhista, é uma pessoa mais cuidadosa, é uma pessoa mais reguada na Ou é mais explosivo. Ou é mais expressiva, mas assim, né? Outros já são mais, né, explosivos, um pouco mais... Isso é característico, muitas vezes não é um transtorno de personalidade, mas é uma característica da pessoa, né, um traço, e que aí muitas vezes ela pode melhorar sim, muitas vezes fazendo uma psicoterapia para ela melhorar, se autoconhecer e, vamos dizer assim, de certa forma, trabalhar para que esses problemas, né, esses, vamos supor assim, entre aspas, esses defeitos que a gente tem, que todos nós temos, possam ser corrigidos para que ela possa viver melhor, ter melhor interação, ter melhor qualidade de vida. E aí, já que a gente falou das pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, que são pessoas consideradas, vamos botar as aspas aí, pessoas comuns, né? Ter a ideação suicida ou efetivamente tirar a própria vida, isso também está relacionado ao consumo de álcool e outras drogas, ou efetivamente ela pode estar só numa situação um pouco mais complicada e tem um rompante e tira a própria vida? Primeiro nós temos que entender que o suicídio, ele não é uma doença. Ele é consequência de vários fatores, doenças, problemas, né, sociofamiliares, ele é um sintoma, ele não é a doença. Ele é uma consequência. Agora, a principal, todas as pessoas, 100% das pessoas que se suicidaram, elas tinham um transtorno mental. E o transtorno mental mais prevalente, mais comum nessas pessoas, exatamente o transtorno afetivo, que é composto pela depressão e o transtorno afetivo bipolar. Em segundo lugar, vem a dependência de substâncias, né, de álcool e outras drogas. Então, olha só, se você tem a mais prevalente, que são os transtornos afetivos, né, a bipolaridade, o bipolar, e aí o segundo mais prevalente é o consumo de drogas, e uma pessoa bipolar e usando drogas, então dobra, né, as chances dela realmente, quer dizer, ela é um quadro gravíssimo dela tirar a própria vida, né, cometer o suicídio. Então o suicídio, ele não é uma coisa assim, levantei hoje, já, né... É um processo que vai acontecendo, tá? A pessoa, ela não... Se ela levantou, já suicidou hoje, não é porque ela levantou hoje... Não é do nada, tem todo um histórico. Então, ela começa como? Às vezes a pessoa começa ficando depressiva, num quadro depressivo. Aí ela tem, no quadro depressivo, pode ter as ideias de ruína, as ideias de que não vale mais a pena viver, quadro de desesperança, desespero. E aí, sim... ela começa a ter algumas atitudes que são sinalizadores, e para quem está nos escutando isso é extremamente importante, que aí são sinalizadores, que são pensamentos, né, começar a falar que não vale a pena viver,
ou às vezes começar a organizar determinadas coisas, como pai de família, né, tudo para poder deixar, se ele partir, né, quando ele se suicidar, deixar tudo ali direitinho. Às vezes uma carta, às vezes comportamento mais característico nos jovens, de automutilação, de começar a se agredir, arranhar os braços, né, se cortar, e que muitas vezes isso é encarado como assim, quer chamar atenção, isso né, é histeria, não sei o quê, mas já é um sinal. Já é um sinal, tem que saber que isso, alguma coisa não está bem com essa pessoa para poder tomar, então é uma providência. E cuidado então, nunca é demais. E aí ela começa a ter, então, esse comportamento de automutilação, às vezes tentativa de suicídio, tentativa já chegou quase lá, né? E até chegar ao suicídio de fato. Então, o suicídio é um contínuo que começa dessa forma e que vai chegar nesse evento, né, letal. Então tem um histórico aí. E o tratamento, como é que é? Então, o tratamento vai tratar a doença de base, que como eu falei, 100% das pessoas que se suicidaram tinham um transtorno mental. E o mais prevalente são os transtornos afetivos. E aí o transtorno da depressão e o transtorno afetivo bipolar. Então, essa pessoa tem que ser tratada, a depressão dela ou transtorno afetivo bipolar. E se ela faz uso de substâncias, de drogas, porque mesmo que ela não tenha o transtorno afetivo bipolar, mas vamos supor que ela usa drogas, né? Álcool e outras drogas. O uso crônico e a dependência de drogas vai fazer com que ela desenvolva também sintomas e quadros, né? Sintomatologia depressiva ou sintomatologia de quadros de mania também, conforme a substância que ela está usando. E isso tem que ser tratado. Você vai tratar a dependência de drogas, porque aí você vai aumentar a chance dessa pessoa não adoecer, não vir adoecer com essa sintomatologia, e para ela se recuperar. Agora, se ela tem as duas coisas, tem que tratar as duas coisas, que vai ser tratada realmente com medicamentos antidepressivos, e no caso bipolaridade, é tratado com um medicamento, nós chamamos modulador de humor, que o padrão ouro, né, as pessoas certamente conhecem, é o carbonato de lítio. É o lítio, ele é o padrão ouro. E ele tem um efeito também de anti-suicida, de melhorar os pensamentos que a pessoa tem de suicídio. Então é um medicamento padrão ouro que é utilizado. Então ela vai usar essa medicação, ela vai ficar bem. Só que nós não somos só essa parte biológica, nós temos a mente, né? Vamos dizer assim, a alma da gente, isso tem que ser tratado de certa forma, um processo de psicoterapia. Então a pessoa depois, né, conjuntamente ou mesmo depois, ela pode vir a fazer uma psicoterapia para ela entender por que ela, né, chegou a esse ponto. E aí sim, ela reestruturar toda uma vida que tem um histórico de desestruturação, inclusive se ela for dependente de drogas, né? A pessoa, hoje beber um copo de vinho já é dependente de alcoólatra, ou a pessoa, né? Você está numa fossa e vai... Fumou lá a maconha lá e já é o maconheiro dependente, porque isso é bom deixar claro, né? Não estou fazendo nenhuma apologia, até porque, né, eu sou contra essa questão de consumo de substâncias. Como médico, eu não posso ser a favor de substâncias que prejudicam a nossa saúde. Mas a pessoa faz um uso recreativo, até então ela não é dependente, né? Ela não tem um problema ainda com esse consumo de drogas. Mas se ela faz o uso constante, ela vai desenvolver então um quadro de dependência de drogas, que aí sim é uma doença e que tem que ser tratada. E se trata também com medicamentos, que são medicamentos, como eu citei, por exemplo, no caso do álcool, a gente vai usar lá o benzodiazepínico, que é para poder tratar os sintomas de abstinência, que ele dura em uma semana. A pessoa usa o medicamento tranquilo. O que acontece é que muitas vezes ela combina com o uso de álcool. Mas aí que entra a importância dela estar fazendo a psicoterapia junto, né? Geralmente quem trabalha, eu trabalho, a gente sempre está trabalhando, manejando o paciente ali na questão da prevenção da recaída, para ele manter-se ali alguns hábitos que ele não vai recair, que ele não vai buscar o uso de substância, e o medicamento vai segurar para dar força para ele vencer os sintomas de mal-estar que ele sente quando ele está sem o álcool, por exemplo. Só que se ele tiver um quadro depressivo, porque muitas vezes a substância ela mascara um quadro psiquiátrico, por exemplo, a depressão. Às vezes, muitas vezes a pessoa está bebendo porque ela teve uma depressão
E aí ela buscou tratamento e descobriu que quando ela bebe fica mais eufórica, melhor dorme, apaga, né? Porque na realidade ela não dorme, ela apaga. Mas ela entende que aquilo ali que melhorou e costuma fazer o uso constante, cria um padrão de consumo que depois o organismo dela vai modificar e ela vai se tornar dependente. E aí, se ela não tratar, né, não tratou essa depressão, quando fizer o tratamento da abstinência do álcool, A depressão vai voltar. a depressão dela vai continuar. E daí que entra o tratamento também que o médico vai fazer no segundo momento, o psiquiatra vai fazer no segundo momento, da depressão dessa pessoa. Porque aí você melhorando a depressão dela, aí ela vai ter chances de fato de ficar abstinente de álcool. No caso que eu dei o exemplo, mas pode ser de qualquer outra droga. Antes da gente encerrar, pra gente poder caminhar pro final, o medicamento ele é obrigatório. E como é que a gente leva a pessoa sabendo que talvez ela tome o medicamento, mas muita gente tem medo de vai me encher de medicamento, não vou lá por conta disso. Não precisa se preocupar, já também melhoramos muito, né? Não dá pra ter esse pensamento de 30 anos atrás. É verdade, esse é um dilema. É uma questão que aparece, né, pra gente o tempo inteiro, porque aí vai da concepção que, né, a comunidade ela começa a estabelecer em relação às coisas, vamos dizer assim. Então, é complicado hoje, né, porque você vê o sujeito com receio de usar um medicamento, e ele fala, não, chega pra gente um dependente de droga e fala assim, doutor, vim aqui, dando um exemplo pra vocês, isso é todo dia, isso é rotina. Doutor, vim aqui porque eu quero parar de beber ou de usar cocaína ou crack, mas eu não quero ficar dependente de remédio, não. Olha só. É o que eu ouço todos os dias no meu consultório, entendeu? O que eu tenho que trabalhar? Quebrar crenças, preconceitos, né? Falta de informação dessa pessoa. Então, assim, na concepção dela, ela pode ficar dependente de álcool, cocaína, mas se ela tomar maconha. Um remédio pra melhorar, mas o remédio, ela vai ficar... ficar dependente. Por quê? Isso é característico, né? Na comunidade, você chega lá, eu parei de tomar o medicamento, por quê? Porque minha vizinha falou que se eu ficar tomando isso, eu vou ficar dependente. Ele não entende que foi, ou ela, né? Não entende que foi um médico que vai saber qual medicamento, a dosagem, quanto tempo, dosagem que ele vai usar. E, de fato, muitas vezes a gente é que vai fazer um controle dessa dependência dele, porque o medicamento, a receita, somos nós que prescrevemos. Teoricamente, ele não deveria... ter acesso sem a receita. Ele não deve... teoricamente, né? Mas a gente sabe que eles conseguem, né? Muitas vezes, sem receita. E esse é um outro... né? É um outro assunto para conversar sobre... Porque a automedicação também é um outro problema. Um outro problema. Então... Mas, a princípio, a pessoa que está indo ali, que vai seguir direitinho as recomendações médicas, que esse é até uma questão interessante, porque as pessoas falam assim, eu tenho direito, mas ela tem o dever também com o médico. Qual que é o dever dela que ela tem com o médico? De seguir as orientações que o médico passou para ela. Se ela não está fazendo isso, ela não está seguindo, né, não está sendo coerente e não está implicada no seu tratamento. Ela tem o direito, mesma, né? Tem o direito de ter o acesso, melhor tratamento, informações, tudo direitinho, né? Ser bem tratado pelo médico, mas ela tem o dever de seguir. Se o médico passou aquele medicamento daquele jeito, por quanto tempo, ela tem que seguir daquele jeito. Se não está fazendo isso, é porque não está ainda naquele estágio que nós chamamos assim, ela não tem aderência a tratamento. Aderência é quando a pessoa ela entende que ela é responsável, que ela é protagonista da vida dela, ela que gerencia a vida dela. Não é assim, vou tomar porque tá mandando, meu filho, o médico mandou. Eu tô tomando porque eu sei que é bom para mim. Bem, assim a gente vai se encaminhando pro final do episódio. Se você tiver mais alguma consideração, pode ficar à vontade. Não, eu agradeço, então, a participação. É um assunto muito interessante, né, pra gente aqui. Nós estamos no Setembro Amarelo. É bom ressaltar que o Setembro Amarelo é a maior campanha, a campanha mundial de prevenção do suicídio. O suicídio, então, não é uma doença, mas consequência dessas doenças que nós comentamos aqui, né? No caso, os mais prevalentes, os transtornos afetivos, no caso a depressão, transtorno afetivo bipolar. E depois os usos de substâncias e depois os transtornos de personalidade, que a gente também conversou um pouco sobre os transtornos borderline, e depois outras patologias que por subnotificação, elas não são
não foram bem os 3%, né, disso aí. E os quadros de esquizofrenia também. Que também podem levar. Da psicose, né? A pessoa com esquizofrenia, 10% dessas pessoas vão suicidar. Então, é isso que eu queria sintetizar, né, chamar a atenção por essa campanha do Setembro Amarelo e espero ter contribuído aí. Muito obrigada mais uma vez. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.